Oi pessoal, estou fazendo um vídeo para falar um pouquinho para vocês sobre a divisão de frações. Bom, estou falando de divisão, o que eu botei aqui em primeiro lugar? Uma multiplicação. Só para lembrar, na multiplicação de frações é muito fácil, não precisa MMC, eu multiplico numerador por numerador, 3 vezes 5, 15, e denominador por denominador, 4 vezes 7, 28. Só multiplicar em cima, multiplicar embaixo. A gente sempre tem que simplificar, mas nesse caso não tinha nada para simplificar em cima e embaixo. Essa resposta está pronta, é só fazer direto. A divisão, às vezes, não é tão fácil, mas vamos olhar essa primeira divisão aqui. Eu poderia dividir 25 por 5? Sim. E eu poderia dividir 8 por 4? Sim. Opa! Se dá para dividir em cima e embaixo, pode. 25 dividido por 5 é 5 e 8 dividido por 4 é 2. Está aqui a resposta. Bom, mas por que não se ensina a fazer assim? Porque nem sempre funciona. Às vezes tu não pode dividir em cima ou não pode dividir embaixo nos dois. Olha esse caso, essa divisão. 5 meios dividido por 1 quarto. 1 quarto. Dá para dividir 5 por 1? Dá. Mas 2 não dá para dividir por 4. Então, eu não posso ensinar a fazer em cima e embaixo direto, porque às vezes não funciona. A gente tem que inventar, a gente tem que usar um método que funcione sempre. E uma coisa que a gente pode utilizar é o seguinte: a gente está com uma divisão e eu não consigo resolver. Uma maneira de pensar nisso é o seguinte: os 5 meios eu preciso dividir e não consigo. O inverso da divisão é a multiplicação. Espera só um pouquinho. Se eu tenho um número, se ao invés de dividir eu vou multiplicar, a resposta vai dar diferente. Mas se eu invertir a operação e também invertir o número, o 1 quarto eu vou inverter, o 4 vai para cima, o 1 vai para baixo, vou trocar numerador e denominador. Se eu fizer isto aqui, eu consigo resolver. Os resultados da divisão que eu não sei fazer e da multiplicação que eu sei vão dar o mesmo. Então, primeira fração, se eu não sei dividir, multiplica pelo inverso da segunda. Se eu fizer isso, 5 vezes 4, 20. 2 vezes 1, 2. Dá 20 meios. Dá para simplificar por 2. Dá 10 inteiros. Essa conta de multiplicação vai dar 10. Quer dizer que essa minha divisão aqui também vai dar 10. Certo? 5 meios dividido por 1 quarto é 10. Imaginem, por exemplo, que eu estou falando 5 metades de R$1. Uma metade de R$1 é 50 centavos. Eu tenho 2 metades, eu tenho R$1. 4 metades dá R$2. 5 metades quer dizer R$2,50. Eu tenho R$2,50. E eu vou dividir em várias. Eu vou comprar umas balinhas, uns chicletes que custam 1 quarto de R$1, é 25 centavos. Se vocês têm R$2,50 e vão comprar várias balinhas de 25 centavos, quantas balinhas vai dar? 10. Então é justamente o mesmo resultado. Então, um método que funciona sempre. Eu tenho uma fração para dividir por outra. Eu não consigo dividir 49 por 21. Não dá para fazer o método aquele direto. Que bom se desse, mas não dá, né? Paciência, vamos ter que fazer outra coisa. O que funciona sempre? Pega a primeira fração, mantém como está a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Pode multiplicar primeiro e depois simplificar. Eu prefiro simplificar primeiro para depois multiplicar. Eu tenho esses dois numeradores que dá para dividir por 7. 49 por 7 dá 7, 21 por 7 dá 3. Esses dois, o numerador e o denominador, podem ser divididos por 5. 20 dividido por 5 dá 4, 25 por 5 dá 5. O que sobrou em cima? 7 vezes 4, 28. Embaixo, 5 vezes 3, 15. O resultado dessa multiplicação é o mesmo resultado dessa divisão.